por que o senhor fala ali que, e concorda com a tese de que o Zelensky poderia ter dado fim à guerra nesses últimos 3 anos, assim, de forma bem objetiva e didática mesmo? O que ele deveria ter feito? Eu acho que ele poderia ter aproveitado várias oportunidades que os russos ofereceram ao longo desses últimos 2 anos e que também intermediários se ofereceram para mediar, como é o caso do Brasil, como é o caso da Turquia, como foi o caso da China, mas todas elas foram recusadas diante da intenção da OTAN, principalmente, em manter este conflito, que é um conflito que não envolve apenas Ucrânia e Rússia. Hoje, eu acho que é pacificado dizer, dentro de uma literatura de política internacional, que essa é também uma guerra por procuração que a OTAN e principalmente os Estados Unidos está travando com a Rússia indiretamente. Ou seja, estão diretamente envolvidos no conflito. E é por isso que aquela pergunta, os Estados Unidos deveriam mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, eles não são mediadores, eles fazem parte do conflito. Eles estão solucionando a paz de um conflito que eles estão diretamente envolvidos. E é por isso que eles estão lá fazendo negociações de paz na Arábia Saudita com os russos. Porque a escalada desse conflito, ela pode ser desastrosa. Porque aqui nós estamos falando em um país que detém armamentos nucleares. Aí, Rodrigo, aí você falou assim que, apesar de entender de que realmente a posição de Donald Trump pode colocar um fim à guerra, né? Há um entendimento seu de que isso possa acontecer, apesar de você discordar do jeito que está sendo encaminhado isso, porque está passando um recado que não é bom para o mundo, na sua visão. Eu queria entender melhor isso, Rodrigo, da tua parte. Assim, o fato da guerra terminar por si só não superaria esse descontentamento com o recado que vai passar, ou não é simplesmente um recado, é tudo que isso pode gerar depois de a Ucrânia perder esses territórios? Eu queria explica melhor, até fazer alguns comentários em cima do que o professor coloca, que é o que o Zelensky poderia fazer. Muito difícil dizer, porque ele é vítima. Né? Na minha opinião, a Ucrânia é vítima. Nós colocarmos, como o Trump fez, dizendo que ele não fez nada ou de que ele é irrelevante na mesa de negociação, nós temos que lembrar que, inclusive, o Zelensky não foi chamado para a mesa de negociação. Né? A Ucrânia não está participando das negociações, ou seja, o país invadido não participa das reuniões que são debatido o futuro do próprio país invadido. Eu acho um erro isso. Quem está lá é a Rússia, quem está lá são os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é a anfitriã. Então, eu acho que a gente dizer que o Zelensky poderia ter feito algo nesses 3 anos é a mesma coisa que o presidente Lula disse que a culpa da guerra é dos dois. Nós tivemos um país que invadiu o outro. É relativamente simples. A Rússia invadiu a Ucrânia. Foi uma guerra de invasão. Então, acho que nós temos ali um culpado e uma vítima. Compreendo o argumento do professor Guilherme com relação a OTAN não ter cumprido, né, a sua promessa de não se expandir para o leste. Foi uma violação e que o Putin está dentro desta lógica, está se defendendo. Lembrando que numa guerra não tem mocinhos e não tem bandidos. Né? Mas dentro da lógica da Rússia, ela está se defendendo de uma expansão que não deveria ter acontecido segundo os acordos lá pós-União Soviética. Agora, eu acho que ceder território só vai ter paz se a Ucrânia ceder território. E é o que vai acontecer. E por isso, eu acho que talvez não seja uma paz duradoura, porque em algum momento vai ocorrer escaramuças nessas regiões de fronteira, divisa ali. Digamos que a Rússia fique com a Donetsk e Luhansk, com essas regiões de fronteira. E ainda a Crimeia. Provavelmente vai ter ainda escaramuças, trocas de conflito de baixa intensidade nessas regiões. Então, por isso, eu acho que uma paz, nesses termos, ela não vai funcionar por muito tempo. Ou seja, é um fim da guerra provisório ou por pouco tempo. Como foi na Crimeia, de certa forma, né? Porque em 2014, quando a Rússia invade a Crimeia, o mundo esquece, né? Tá, mas Rodrigo, claro que, obviamente, não é algo simples terminar com a guerra, mas assim, no seu ponto de vista, o que deveria acontecer? O Putin abre mão
desses territórios? Mas, Putin mas recua. numa visão realista, isso seria possível? Não. Não, acho que não. Uma visão realista não, mas vou tentar Então não tem fim a desenhar. Vou tentar desenhar aqui uma possibilidade. A Crimeia está consolidada a ocupação. Imagino que a Crimeia tem que ficar, infelizmente, com os russos. Entregando a Crimeia e recuando as tropas do leste da Ucrânia para as fronteiras originais da Rússia, antes do dia... Dá quantos por cento do território? Um terço do território? Provavelmente, talvez o professor me corrija. Eu acho que é isso mesmo. Mas o que essas regiões todas têm em comum? As regiões que foram anexadas e que hoje estão sob o domínio da invasão... Falam russo. E da agressão russa. Elas têm a sua origem no Império Russo. Sim. Elas são predominantemente ortodoxas, do ponto de vista religioso, e têm muito mais em comum com a Rússia do que o leste ucraniano tem com o antigo Império Austro-Húngaro, que é a sua origem histórica. E as populações gostariam de ficar com a Rússia? Alguém perguntou para essa população se elas preferiam ficar de um lado ou outro? Isso é uma ótima pergunta. Agora, temos registros de instabilidade, levantes, que hoje, numa era de redes sociais, se aquela população estivesse, no todo, indignada, né, por estar fazendo parte da governança russa hoje, do Estado russo, a partir de uma invasão, nós teríamos registros, nós teríamos informações, nós teríamos indicativos, dados. Né? Mas a Rússia é opressora e ela não permite. Hoje em dia, não é tão fácil para um governo manter um Estado de forma opressiva, quieto, se ele não está, de alguma forma, concordando com aquela situação, com aquele status quo. Que é como eu vejo o que aconteceu na Crimeia desde 2014, certo? Que está sob domínio russo, porque é de origem russa, e é o que eu vejo que pode acontecer também com as regiões do leste ucraniano, Donetsk e Luhansk. E a Ucrânia não participar, professor, eu fiquei na dúvida sobre a sua opinião, a Ucrânia não ser chamada para debater o seu futuro, acho o senhor acha correto? Acho que é um erro, mas penso que isso será, os próximos passos da negociação vão envolver a Ucrânia. Foi o que o secretário de Estado, Marco Rubio, falou na Arábia Saudita. Teve agora uma certa aproximação de novo, né? Depois da crítica do Trump, parece que... Mas essa negociação, ela exemplifica muito bem o jogo de poder do sistema internacional. A ideia de uma tripolaridade assimétrica, né, do professor Sepi, que foi meu professor, e do Rodrigo, de que nós temos hoje 3 países com capacidades nucleares convencionais que realmente possuem o poder, né, que são Estados Unidos, Rússia e China. Então, a solução, ela passa necessariamente por esses 3 atores conversarem ou, pelo menos, estarem de acordo com o que está acontecendo. A China está mais distante porque não faz parte da sua realidade geopolítica, mas é um país que hoje é um stakeholder da ordem mundial com grandes capacidades estatais. Então, esse encontro na Arábia Saudita exemplifica justamente isso. Mas ele é paradoxal em vários sentidos, porque os Estados Unidos eles pregam a defesa da liberdade e de diversos valores que são exportados do mundo afora, e que eles usam, inclusive, para criticar os russos, mas são grandes aliados e vão fazer essa negociação na Arábia Saudita, que é um dos países que tem direitos civis mais privativos, né, da parte da população do que elas têm direito, mulheres, minorias e assim por diante. Mas é um país que tem um laço econômico e militar muito forte, portanto, é um parceiro estratégico que eles não abrem mão de envolver em diversas tratativas, seja de política internacional, seja de política econômica.